Está no ar o programa Momento Sagrado. Olá, Uberlândia, região, bom dia, paz seja contigo, Deus abençoe você, toda a sua família. Está começando o programa Momento Sagrado. Peço para você, já no final desse programa, nós vamos orar juntos, vamos crer que Deus vai agir em teu favor, que a bênção de Deus será derramada sobre a sua vida. Quero fazer um convite para você participar em uma de nossas reuniões ali na IEQ 22, ali no bairro Santa Mônica, antiga Rua 22, Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, número 719. Os domingos nós temos ali que é o culto de celebração. Domingo é dia de celebração, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. As quartas-feiras são quartas de série, onde nós ali passamos uma palavra, ministramos uma palavra, buscamos de Deus uma palavra em uma série, e essa série é série de milagres da fé. Então, são uma série de mensagens falando de milagres, falando de fé, falando que para que você alcance o seu milagre é necessário ter fé. Essa semana nós vamos falar sobre um homem que é o pai da fé, Abraão. Abraão precisava de um grande milagre, um grande sonho que ele queria realizar, qual que é? De poder ter um filho. E ele não tinha filho. Certa vez ele chega para Deus e fala: Deus, eu não tenho filho e o que vai tomar posse de todos os meus bens, o meu herdeiro, é um criado que eu tenho que nasceu na minha casa. Deus falou para ele: não, eu vou te dar uma descendência. Sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu e vê se você consegue contar as estrelas. Se ele olhou, eu acredito que Abraão olha para as estrelas e fala: Deus, não tem como eu contar essas estrelas não. E a Bíblia diz que ele creu. E o Senhor falou para ele: é assim que eu vou fazer a sua descendência, né? Como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. E a Bíblia fala que Abraão creu. E isso foi imputado, quer dizer, isso foi colocado por justiça. Então isso foi imputado por justiça. Por quê? Porque foi justo Deus cumprir em Abraão o que Deus falou, porque ele creu. Porque ele acreditou, ele teve fé que o que Deus falou, Deus ia cumprir. Então isso é justo, é o que Deus olha para a pessoa que tem fé. Quando a pessoa ela fala assim: eu creio que vai acontecer, Deus olha para a pessoa que acredita, Deus olha para a pessoa que espera, Deus olha para a pessoa que está crendo que vai acontecer, Deus fala assim: é justo eu fazer na vida dela porque ela acredita, então vai acontecer, então eu vou dar, então eu vou manifestar. E isso a Bíblia diz que Deus imputou, Deus colocou por justiça em Abraão, foi imputado por justiça, porque ele creu, porque ele teve fé. Então, você quer um milagre, você quer uma vitória, e o fundamento, nós estamos falando nessa série, o fundamento da fé é que eu não vejo, mas já existe, eu acredito que existe. Então, toda quarta, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, ainda dá tempo, nessa quarta-feira venha participar, Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719. E já faço um convite também, dia 30 agora, dia 30, o último sábado do mês de maio, último sábado, nós teremos o culto rosa. Pastora Iris, pastora Liliane Guiar, que vem de Belo Horizonte, pastora da nossa igreja quadrangular, estará ministrando uma palavra de poder para toda a igreja. É um culto que as mulheres fazem, participam, mas elas também levam a família. Então toda a família é convidada, vem ouvir essa palavra, vai ser algo tremendo. A partir das 4 horas da tarde, pastora Liliane, pastora Iris e toda a equipe espera você. Vai ser algo tremendo. O pastor José tem uma palavra de Deus para nós, dá um bom dia para ele agora, porque está falando de fé, está falando de milagre, está falando de saúde, está falando de bênção, está falando de família. A igreja quadrangular é isso, né, pastor? Isso, a igreja. E é que a Aurora também está nesse propósito. Bom dia, paz seja contigo. Bom dia, paz seja contigo. Amém. A igreja quadrangular é a igreja da fé. Amém. E da família, né? Glória a Deus. E falando aí, vamos falar aqui também de milagre. Na nossa série aí no Aurora, às quarta-feiras, Caminhos de Milagre. E o que eu trago aqui é o que aconteceu na vida de 10 homens que estavam à espera de um milagre. Mas muitos morriam leprosos. Lucas 17:11, né? Diz o texto sagrado: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, ou seja, por um caminho, né? Indo para Jerusalém, Jesus teve que passar pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao passar nessa região,
Ele teve que entrar numa certa aldeia. A aldeia era um povoado, um lugar pacato, é um lugar mais tranquilo, afastado, sem muito movimento de pessoas. Um lugar apropriado onde eles construíram um leprosário, a casa dos leprosos. E as pessoas que contraíam a lepra, uma doença contagiosa, né? Uma doença devastadora, mutiladora. As pessoas perdiam o membro do corpo, dedo, nariz, orelha, os lábios, né? Então a lepra consumia ali o tecido humano. Então quando a pessoa era diagnosticada com a lepra, ele era levada, recluso. Pode-se dizer, né? A gente até lembra no nosso caso da Covid, né? Tinha que viver em isolamento. Casos leprosos era lugar de isolamento. Só poderia sair dali numa hipótese, pastor Edson. Se constatasse ali entre os colegas, os amigos, ô fulano, tô vendo aqui, você está curado, sua lepra sumiu. O que a pessoa fazia? Imediatamente ela ia no templo, na igreja, procurava um sacerdote, segundo a lei de Moisés, levava uma oferta como testemunho, para ser examinado e liberado para voltar para a família, para o trabalho, levar uma vida normal. Ou seja, uma das consequências, a pessoa nem na igreja não podia ir. Pastor Edson, a Bíblia diz que quando Jesus passa por ali, que os leprosos viram Jesus e gritaram, diz o texto sagrado aqui, ó. Levantaram a sua voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Clamou em plural, porque era 10, né? E ele, vendo-os, disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Mas alguém entre eles podia dizer, como assim? Para nós ir no sacerdote, nós temos que estar curados, nós estamos cheios de lepra. O senhor está mandando nós ir lá, será que o senhor não conhece a regra, a lei? Não, mas ninguém disse isso, é o que o senhor falou. O senhor tem falado na série, né? A série do senhor. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que você crê que vai acontecer. Ou seja, eu não estou vendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. E foi nessa fé que aconteceu. Diz aqui a Bíblia que indo eles para procurar o sacerdote, saíram ali de onde eles estavam, quando Jesus ordenou leprosos. Indo eles foram curados. Onde que eles foram curados? Isso é fé, né? É fé. Foram curados no meio do processo. Foi curado no caminho, eu falo para você, foi curado no caminho dos milagres, no caminho da fé, no caminho da obediência. Eles viveram a palavra. Ter fé é viver a palavra. É ali, pastor Edson. Eles foram curados no meio do caminho, até o texto sagrado fala que dos 10, um só voltou, gritando, pulando, louvando a Deus, chegou, se prostrou diante de Jesus para agradecer. Jesus falou, vai, não era 10 os que foram curados? Foram limpos? Cadê os outros 9? O próprio Jesus faz um comentário. Ninguém voltou senão esse estrangeiro para dar glória a Deus. Jesus vai dar uma palavra para ele, diz para ele, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Na mesma hora ele voltou, foi para sua casa curado. E aconteceu ali sim milagre. Pastor Edson, a igreja é um caminho de milagre. Quando a pessoa fala assim, eu vou na igreja hoje, eu estou pegando agora o caminho do milagre. Porque isso é fé. O que que nos leva à igreja se não for a fé? Porque ninguém vai na igreja para passear. Passear você vai no shopping, né? Passear você vai para uma pesca, vai para uma fazenda, né? Muitos vão para o clube, momento de lazer. Não, igreja é um caminho de milagre. Você está fazendo, você está caminhando, acreditando. Eu vou lá, eu vou orar e eu tenho certeza que Deus vai me ouvir, Deus vai me abençoar. E é nessa fé que você deve participar conosco, ali no caso nosso, no Aurora, todas as quartas, 9, 12 e meia e 7 e meia, Caminho dos Milagres. E no domingo amanhã nós temos ali, né, a culto da Sagrada Família, clamando pelo milagre da nossa casa, o milagre da nossa família, 8 e meia, 18 e 30 à noite. Venha crendo que você vai encontrar seu milagre. Vem, a fé te traz e o milagre te leva de volta para casa abençoada. Com certeza. Pastor Edson, Santo Amor será diferente, não? Não será diferente. Então, amém. Que você possa participar, venha com fé, toda quarta-feira, Caminhos de Milagre ali. Isso. Com o pastor José e nós ali, o milagre da fé. Olha só que maravilha. De milagre, tudo fé. Né? A fé leva ao milagre. E amanhã, culto de celebração, ali no Aurora, no Santa Mônica, venha adorar o Senhor, vamos dar o melhor para Deus, porque Ele é o Deus maravilhoso. A Bíblia diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que eu preciso, que você precisa, serão acrescentadas. Se ele diz, se a palavra diz, então vamos tomar posse, tá bom? Prepare seu copo com água, daqui a pouquinho vamos voltar, vamos juntos, vamos orar. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. Se você voltar a tocar a harpa, a presença do Senhor vai te guiar, te direcionar. Você vai ter conexões divinas. Quem celebra o que Deus já fez, prepara o coração para viver os próximos milagres. Receba aí, meninas! Receba aí, igreja! Toma voz! Diga pra
a Deus. Usa a minha vida, Senhor. Quadrangular Santa Mônica. Ministério Pastor Wellington Alves e Pastora Iris Lúcia. Rua Sebastiana Arantes Fonseca, 719. Domingo às 9h19. Quarta-feira às 9h15, 19h30. Quadrangular Aurora. Ministério Pastor José Furtado e Pastora Neuza Furtado. Rua das Florestas 306, bairro Aurora. Domingo às 8h30 e às 18h30. Quarta-feira às 9h, 14h30 e 19h30. Muito bem, chegou o momento da oração. Pegue seu copo com água e receba a oração da fé. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, que eu creio que é uma manhã de milagre aqui. Pai, milagre nessa casa, milagre no hospital, na cadeia, no presídio. Pai, dentro desse carro de aplicativos, tem alguém nos acompanhando também através das redes sociais, na IEQ 22, na rede IDTV, que é transmitido também o nosso programa. Deus, aonde tem alguém orando agora, que seja um cenário de milagre. Mas nós declaramos agora, Pai, milagre acontecendo em todos os lugares onde se clama pelo nome de Jesus, aonde essa pessoa ora, como nós temos falado muito aqui sobre fé, sobre acreditar que já está acontecendo, que já aconteceu. Pai, caminhos de fé, caminhos de milagre. Deus, que haja milagre na vida de quem crê, pois está escrito na sua palavra também, que se a gente orar crendo, assim como a gente fala, vai acontecer. Essa pessoa que está declarando que ela está sendo curada, é verdade. Nós daqui concordamos que ela está sendo curada agora, que essa doença está sendo aniquilada, está sendo, ó Deus, banida da vida dessa pessoa que está orando em casa. Aqui está orando um leito hospitalar e tem pessoas da família orando para alguém que está em coma, está na UTI. Deus, não podemos ir lá, mas o Senhor pode. Visita esse quarto, visita essa UTI. Orando por aqueles que estão na cadeia, no presídio, no sistema prisional. Deus, muitos nos acompanham através do nosso programa. Vidas têm sido transformadas. Eu oro por esse casal, eu oro por essa família. Eu oro, meu Deus, para essa família que sonha com a casa própria. Abra as portas, dê o recurso, dê a ferramenta. Abra a porta também para quem está desempregado, dê vitória. Declaramos todos alcançados, abençoada, a água consagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Com a mesma fé que você orou, declara, como nós temos falado aqui, ó, declara, eu creio e eu já recebo o meu milagre em nome de Jesus. Amém. Eu Beba. creio e já recebo o meu milagre em nome de Jesus. Eu creio e já recebo o meu milagre em nome de Jesus. Amém. Vamos beber, vamos crer no milagre. Graças a Deus. Pastor José, amanhã é dia de celebração. Dá o seu horário, o seu endereço. Isso, quarta-feira de série, milagre. Ali orando, clamando, recebendo mais da palavra e orando sempre pela nossa família, né? É o dia da família estar junto. E eu lembro de uma passagem, um salmo que Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Jesus disse que a igreja é casa de oração. Então vem orar pela sua casa, pela sua família, neste domingo conosco, numa hora 8h30, 18h30. E na quarta, caminhos de milagre. Vem estar conosco, passando por um corredor de intercessão chamado Corredor dos Milagres. 9, 2h30 e 7h30. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Venha crendo. Amém. Comigo ali na quarta-feira é quarta-feira de série, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. É o Milagre da Fé. Essa série onde temos falado a importância de usar a fé. E o milagre acontece por meio da fé. O fundamento da fé é, eu não vejo, mas já existe. Você crê, você tem fé, vai acontecer. Então a fé faz isso. Você espera porque você tem certeza que vai acontecer. Tá certo? Vai chegar a sua bênção, o seu milagre. Então venha. E amanhã, o domingo de celebração. Vamos adorar o Senhor Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos estar na presença de Deus. 9 da manhã e 7h da noite. Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719, antiga Rua 22. É ali no Santa Mônica, e aqui 22, eu espero você, toda a tua família. Quadrangular, uma igreja que pode ser chamada de sua, tá bom? Que Deus te abençoe, o programa está acabando, que você tenha um ótimo final de semana, um ótimo sábado, se assim Deus permitir, até lá na igreja ou o próximo programa. Fica com Deus, um abraço e até lá. Até lá na igreja amanhã, quarta-feira. Deus abençoe a todos. Bom final de semana, querendo Deus. Até um próximo programa.